Boa noite. Boa noite. Eu te amo. Have a good day. Vocês tiveram um bom dia? Enjoy the Lord. Vocês se alegraram no Senhor? Elon Paracleton, be your helper. E vocês permitiram que o Elon Paracleton lhes ajudasse? Sim? Sim. Some of you who were not here last night may not really understand. Talvez alguns de vocês que não estavam aqui noite passada possam não entender. But our merciful Heavenly Father Mas o nosso misericordioso Pai Celestial, and our blessed Lord o Jesus nosso bendito Senhor have Jesus, sent to us eles nos enviaram a helper. um ajudador. His name is the Holy Spirit. O nome dele é Espírito Actually, Santo. that's who he is. His Na verdade, o name Espírito Santo é o que ele é. is Elon Paracleton, Mas o nome dele é Elon Paracleton. and he is a helper. E ele é um ajudador. And the Heavenly Father and His Son have sent him to us E o Pai Celeste e o Filho enviaram ele a nós to help us in every situation. para nos ajudar em toda e qualquer situação. He is everywhere all the time. Ele está em todo lugar o tempo todo. He knows everything about everything. Ele sabe tudo acerca de tudo. And he can do anything, anytime, Ele pode fazer qualquer coisa a qualquer tempo, any way he wants to. da maneira que ele quiser. And I hope you discover his help. Eu espero que você descubra a ajuda dele. Not just discover his help, Não apenas descubra a ajuda dele, but discover him as a living person. mas descubra ele mesmo como uma pessoa viva. Our blessed Lord Jesus Nosso bendito Senhor Jesus, told us very clearly ele deixou claro para that nós he would ask the Father de que ele rogaria ao Pai and he would send us another helper. e o Pai nos enviaria um outro ajudador. He will be with us forever. E ele estaria conosco para sempre. And he will be with us Ele estaria conosco and he will be in e us. ele estaria também em nós, Now dentro de nós. that's the truth. Essa é a verdade. But you and I need to experience that reality. Mas você e eu precisamos experimentar essa And realidade. I want to encourage all of us E eu quero encorajar todos nós to allow him to introduce himself a permitir que ele se apresente a nós and make himself real in your e ele life. se torne real na minha e na sua vida. Now on Thursday night, we began to share Na quinta noite nós começamos a compartilhar from the perspective of the beginning. sobre a perspectiva do princípio. We looked at Genesis chapter 1 and verse 1. Vimos em Gênesis capítulo 1, versículo 1. That's as far back as you can go in the Bible. É o mais longe que você pode voltar na sua Bíblia. And we're Gênesis told 1. that then God created the heavens and the E earth. lá nos é dito que Deus criou os céus e a terra. And then in Revelation 21, Então em Apocalipse 21, we're told that the Lord says that John saw a new heaven and a new earth. e nos é descrito lá que João viu um novo céu e uma nova terra. Now, why was there a need for a new heaven and a Agora, new por que earth? havia necessidade então de haver um novo céu e uma nova terra? If our God created one in the beginning. Se nosso Deus já tinha criado uma no princípio. Now, I don't know what you have discovered, Eu não sei o que você já descobriu, but my discovery through coming to know my Lord Jesus mas eu tenho descoberto, quando eu conheci o Senhor and Jesus, coming to know the Heavenly Father e quando eu também conheci o Pai and Celestial, realizing that they are God e quando eu percebi que ambos são Deus, and that the Holy Spirit whom they have sent e o Espírito Santo a quem o Pai e o Filho enviaram, is also God. que também é Deus, He is absolutely perfect. então tenho descoberto que Deus, ele é absolutamente And perfeito. everything he does perfectly. E tudo que ele faz de uma maneira perfeita. So when he created the heavens and the earth, Então quando ele criou os céus e a terra, they were perfect. era perfeito. They needed no improvement. Não precisava de nenhum melhoramento. They were perfect. Era perfeito. But then in verse 2 of Genesis Mas 1, aí em Gênesis 1, versículo 2, we discover nós descobrimos lá that there's something happened on the earth. de que algo aconteceu na terra. That the earth was formless and void. Então é dito que a terra estava sem forma e And there was vazia. darkness over the surface of the deep. E havia trevas sobre a face do abismo. So it seems that something happened between verse 1 and verse 2. Então nos parece que algo aconteceu entre os versículos 1 e 2. Some tragedy occurred Uma tragédia ocorreu ali, to where God's perfect creation onde o Deus perfeito, a criação perfeita de was no Deus, longer perfect. a criação perfeita de Deus não era mais Now my perfeita. understanding is, Meu entendimento é, if you'll read Isaiah 14 se você lê Isaías 14 and Ezekiel 28, e Ezequiel 28, I think you'll discover eu creio que você descobrirá the reason for what happened between verse
1 and 2 of Genesis. A razão que vai explicar o que estava acontecendo em Gênesis 1, 2. One of God's ruling angels. Um daqueles anjos criados por Deus que tinha posição de governo. You know, our God created the angels even before he created the heavens and the earth. O nosso Deus criou os anjos antes mesmo de criar os céus e a terra. And there were 3 angels that he put in the position of ruling all the other angels. E haviam 3 anjos que tinham posição de governo sobre os demais: Gabriel, Gabriel, Michael, Miguel and Lucifer. e Lúcifer. Now Lucifer Agora, Lúcifer, was the most beautiful of all the creatures that God had de todas created. as criaturas que Deus criou, era a mais bela. And he had a very, very special responsibility. E ele tinha uma responsabilidade muito especial. The scriptures describe him As escrituras o descrevem as the angel who covers. como aquele anjo, como que é, Isabela? And when you can Cobre cover. mesmo? É, aquele anjo que cobre. And he seemed like he had the highest position. E nos parece que ele tinha a posição mais He is the elevada. one that was the closest to God. Ou seja, ele era aquele que tinha mais proximidade com Deus. But he was such a beautiful creature Mas ele era uma criatura de tal maneira maravilhosa that he fell in love with himself. que ele se apaixonou por si mesmo. I don't know how else to put it. Eu não sei como explicar. But he became so focused on himself. Mas ele começou a focar a atenção tanto em si He mesmo. became so proud of who he Ele se was tornou tão orgulhoso de quem ele era, that in his heart and mind, que no coração e na mente dele, he decided ele decidiu he would be a better God than God. que ele seria Deus melhor do que o próprio Deus. Now, we can be here tonight. Nós podemos estar aqui nessa noite. And we can very easily, I hope, E understand. de uma maneira bastante simples e fácil, eu creio que podemos entender. A created being Um ser criado can never be God. nunca pode ser Deus. Only an uncreated, eternal being Apenas um ser eterno e não criado can be God. pode ser Deus. But he was blinded by his pride. Mas Lúcifer estava cego pelo seu orgulho. And he wanted to overthrow the throne of God. Então ele resolveu que ele iria destronar a Deus. Now, I hope we also Eu understand. espero que também nós Our entendamos. God could not permit that to happen. Deus não podia permitir aquilo acontecer. He's God. Ele é Deus. He is the one who has ultimate authority. Ele é aquele em quem reside a última autoridade. So God had to judge Então Deus teve que julgar. this angel Ele teve que julgar. and the 1/3 of the angels that was under his authority. Então, julgará ele e 1/3 dos anjos que estavam debaixo da autoridade And it dele. seems like what we have described in Genesis 1-2 Então me parece que o que é descrito em Gênesis 1, is 2 God's response to that revolt on the part of Satan. é a resposta and de his Deus angels. àquela revolta de Satanás e de uma terça parte dos anjos. Otherwise, how did it become empty and void? De outra maneira, como explicar que a terra se tornou sem forma e vazia? Something happened. Alguma coisa aconteceu. Now, I hope you have also E discovered eu espero que também você já tenha the descoberto God who's revealed himself in the person of our Lord que o Jesus. Deus que se revelou na pessoa do Senhor Jesus The Cristo, one the Holy Spirit has come to make very real to us, aquele a quem o Espírito Santo veio para tornar bastante real para nós, cannot be satisfied with anything imperfect in his creation. ele não pode se satisfazer com nada que seja imperfeito na sua criação. That being the situation, Então essa era a situação lá. this is the way God is. Esse é quem Deus é. He had to find a way Deus tinha que encontrar uma maneira to take what he found in Genesis 1-2 para tomar aquilo que ele encontrou ali em Gênesis 1, 2 and produce what John describes in Revelation e 21:1. produzir aquilo que João viu lá em Apocalipse 21, 1. There had to be a new heaven Tem que haver um novo céu and a new earth. e uma nova terra. And Peter adds to it E Pedro adiciona a new isso. heaven and a new earth Ele fala um novo céu, uma nova wherein terra, dwells righteousness. onde habita a justiça. Our God is going to have a government, a kingdom, Nosso Deus há de ter um reino, um governo, that everything in this kingdom onde tudo nesse reino manifests righteousness. manifeste justiça. Now, it's very difficult for us to even think about Para this, nós é mesmo difícil nós pensarmos sobre isso. because every government that we know anything Porque about, todo e qualquer governo que nós conhecemos, including the government in Brazil, incluindo o governo do Brasil, we could not describe as a righteous government. nós não podemos descrever nenhum deles como um governo de justiça. These are men's
these efforts Estes são esforços to dos create a homens situation para criar uma to situação, govern themselves. para governar por eles But mesmos. this is not the kingdom of God. Mas este não é o reino de Deus. And our God is determined Então o nosso Deus está determinado by His working. por sua obra, That pelo seu Genesis, trabalho. Revelation 21:1, Em Apocalipse 21, there'll be a new heaven and a new earth. lá diz que há de ter um novo céu e uma nova And He terra. began to work Então Deus começa a for trabalhar, that goal. tendo como foco And we mentioned some of principal those aquele things. objetivo lá. E nós mencionamos And alguns tried to bring it into the context, into the situation, e tentamos trazer no contexto, na where we can have situação, some understanding of the working of the Holy Spirit de tal maneira que pudéssemos ter um entendimento da obra in do the Espírito lives Santo of God's children. na vida dos filhos de Deus. And then last night, E noite passada, ontem à we noite, sought to fellowship about nós buscamos ter comunhão. what place does the ecclesia. Sobre qual é o lugar da eclesia. I know the translation in Portuguese is igreja. Eu sei que a palavra no grego eclesia foi traduzida em português como And igreja. every culture, every language has its own word. E cada cultura traduziu da sua própria maneira. But the word our Lord Jesus used Mas a palavra que Jesus usou lá was ecclesia. foi eclesia. So we tried to have some fellowship Tentamos ter comunhão noite passada about what was in our Lord's heart. sobre o que é que estava no What coração do was He Senhor. thinking? O que o Senhor pensava? What was it He had in His O mind que o Senhor tinha na mente dele when He said, my ecclesia? quando ele disse, minha eclesia? Now, for me, my dear brothers and sisters, Quanto a mim, irmãos, we need to let the Holy Spirit, nós precisamos permitir que o Espírito who is the Santo, Spirit of truth, Ele que é o Espírito da verdade, lead us into a clear que Ele understanding nos guia ao entendimento claro of what our Lord Jesus was thinking, what He was talking about. do que é que o Senhor Jesus queria dizer, o que ele pensou quando ele falou, minha eclesia. Because the reality Porque is a realidade é, that when we put our faith in the Lord Jesus quando Christ, colocamos a nossa fé no Senhor Jesus when Cristo, by the Holy Spirit we're brought to conviction quando o Espírito Santo nos traz essa and convicção, realize we feel the guilt of our sin, quando percebemos que somos culpados dos and nossos pecados, we come to see that we are helpless in ourselves, e nós passamos a ver que não temos nenhuma esperança em nós mesmos, and some light begins to shine in our hearts, e alguma luz começa a brilhar em nossos and we corações, begin to believe então nós começamos a crer and e experience experimentarmos that our Lord Jesus Christ o Senhor Jesus Cristo is the Lamb of God como o Cordeiro de who Deus, takes away que tira the sin of the que world. tira o pecado do mundo. Think about it. Pensa sobre isso. He takes away, O Senhor Jesus tira. doesn't just forgive, Ele não apenas but He perdoa, takes away mas Ele tira the sin of the o world. pecado do mundo. And when you and I put our faith in Quando Him, você e eu colocamos nossa fé we nele, experience God's forgiveness. nós experimentamos o perdão de He Deus. justifies us. Ele nos He justifica. declares us not guilty anymore. Ele não nos declara mais And culpados. we can live our lives Nós podemos viver nossa without that vida burden of guilt on our shoulders. sem aquele peso do pecado sobre os nossos ombros. This is being justified, Isso é justificação. being forgiven Sermos perdoados with God's forgiveness. com o perdão de Deus. And when God E forgives, quando Deus He perdoa, removes a sin Ele remove o as pecado far as the east is from the west, como o Oriente dista do Ocidente. never to be remembered against us again. Ele nunca se lembrará deles quando Now only nós. God can forgive that way. Só Deus pode perdoar assim. And unless His life is working in E a us, menos que a vida dele esteja we operando em can't forgive nós, that way. nós não podemos Now perdoar be assim. honest with yourself. Seja honesto. When someone has done something to you, Quando alguém te ofende, has in a sense sinned against ou you, seja, quando alguém peca contra you're able você, to forgive them você é capaz de perdoá-lo and never remember it again? e nunca se lembrar daquilo de novo? I don't think so. Eu acho que não é. Unless you have some help. A menos que você tenha uma ajuda. But this is the way our God forgives. Mas é assim que o nosso Deus nos perdoa. And so, brothers and E sisters, então, irmãos, when you and I believe in our blessed Lord quando Jesus você e eu cremos no nosso bendito Senhor as Jesus, the Lamb of God, como Cordeiro de as the Deus, Savior, como Salvador, then we are forgiven of our então, sins. nós somos perdoados dos We nossos are born pecados, again. nascemos de We novo, become a child of the living God, nos tornamos filhos do a Deus part vivo, of the family of God. membros da família de Deus. We are baptized Somos batizados into the body of para Christ. dentro do corpo de Cristo. Hallelujah, my brothers and sisters. Hallelujah. It doesn't require the vote of any committee. Isso não requer o voto de algum comitê para It que isso doesn't aconteça. require the approval of any
ruler, any deacon, any elder. Isso não requer a aprovação de nenhum presbítero ou pastor. It was a sovereign act. É uma decisão soberana. You were baptized Você é batizado. by the Holy Spirit. Pelo Espírito Santo você é You became a batizado. member of the body of Christ. Você torna-se um membro do corpo de Now, Cristo. as we go on in the scriptures, Agora, à medida que avançamos nas we discover Escrituras, that this ecclesia our Lord Jesus is talking about descobrimos que essa eclesia que o Senhor Jesus falou is his body. é o corpo dele. So, brothers and sisters, Então, irmãos, the blessed Holy o Spirit bendito Espírito Santo, was sent here ele foi enviado aqui with a specific purpose com um propósito específico of taking fallen, broken, hopeless, helpless human beings de tomar seres humanos quebrados, totalmente sem esperança, pecadores, working in their lives, e ele então os toma e trabalha na vida creating deles. some material E aí ele cria that the algum Lord material, can use to build his algum material que o ecclesia. Senhor pode usar para edificar a sua eclesia. Now, maybe we didn't understand what was happening, Talvez a gente não entenda o que está ocorrendo, but it's good that you and I begin to mas understand. é bom que você e eu comecemos a entender. Because, brothers and sisters, Porque, irmãos, that word ecclesia means called out. essa palavra eclesia significa chamados para fora. That when we responded to the working of the Holy Spirit, Quando respondemos à obra do Espírito in Santo, reality it was our Lord Jesus na verdade é o Senhor Jesus calling us out of where we were nos chamando para sairmos para fora and de onde making us a estávamos part of this wonderful thing called the ecclesia. e nos tornar parte dessa coisa maravilhosa que Ele chamou de So eclesia. you are already a part. Então você já é uma parte. Now it's unfortunate Agora, that infelizmente, many of God's dear children muitos filhos de Deus, are not aware of the reality of eles não this. estão cientes da realidade desse fato. We are in one place. Nós estamos num lugar We are just focused on being forgiven, e nós focamos só no perdão dos being pecados, born again, nascermos de novo. and I'm not going to hell. E eu não vou para o inferno mais I'm going to spend eternity in heaven. e vou gastar a eternidade no céu. But I want to say to us tonight, Mas eu quero dizer a to nós, every one of you who are believing in the Lord para Jesus, cada um aqui que já creu no Senhor this Jesus, is not all there is. isso não é, There's much, much more. isso não é tudo, há muito, muito mais. God has something He has in His heart and mind, Deus tem algo mais no coração e na mente and dele para has to nós. do with this matter of creating a new heaven and a new earth. E tem a ver com essa questão dele criar um novo céu, uma nova terra. God has called us. Deus nos chamou. We weren't volunteers. Nós não somos Oh, voluntários. brothers and sisters, He doesn't need any volunteers. Irmãos, o Senhor não precisa de voluntários. He calls us. Ele nos chamou. He communicates His heart to Ele us. comunicou o coração dele a nós. Maybe we don't understand, Talvez nós não entendemos, but just as we respond to His love, mas à medida que respondemos is ao amor dele, responding to this à call medida que respondemos a esse to chamado, be the material tanto para ser o material and to be the co-worker. e também para sermos Can you believe cooperadores. it, brothers and sisters, Irmãos, vocês that acreditam God nisso? wants you and me, Que Deus vai fazer com once que who were você, His enemies, que éramos seus inimigos, totally disqualified, totalmente desqualificados, but He's prepared to do a work in mas us Ele está preparado para fazer uma obra em nós and work in us e trabalhar dentro and de work nós through e us trabalhar através de to do nós this great work. para fazer essa grande obra. How does the Lord build His Como é ecclesia? que o Senhor edifica a eclesia dele? How does He build it? Como ele He said, edifica? I will build it. Ele falou, eu Upon edificarei. this rock I will build it. Sobre essa rocha eu edificarei a minha eclesia. But what is the material Mas He uses? onde está o material que ele usará? Any of that material here tonight? Tem algum desse material que ele usará aqui nessa noite? Any of that material here tonight? Tem algum material aqui nessa noite? Huh? Hã? Hallelujah. Aleluia. You are the material. Vocês são material. Now, it's not completely finished in terms of being what the kind of material the Lord wants, Agora, em termos de ser o material que o Senhor deseja, ainda não está completado, não está pronto ainda. because those who he 100%. foreknew, Porque aqueles que de antemão He conheceu, predestined Ele os to predestinou be conformed to the image of His Son. para serem conformados à imagem And do seu those Filho. whom He predestined, E aqueles que He predestinou, called. Ele os chamou. Those whom He E called, aos que chamou, He justified. os justificou. And those whom He E justified, aos que justificou, também glorified. glorificou. Oh, hallelujah, Oh, brothers. aleluia, irmãos e irmãs. That means that when God's work is finished in us, Significa que quando a obra de Deus estiver acabada em nós, our spirit will be o glorified. nosso espírito será It'll be fully glorificado, restored, será plenamente living in restaurado, perfect fellowship with the living God. vivendo em perfeita comunhão com Deus vivo. Our soul will be restored, Nossa alma será restaurada, conformed to the image of the Lord Jesus Christ. conformada à imagem de Senhor Jesus And what kind Cristo. of a body are you going to E have? que tipo de corpo nós What kind of teremos? body does Paul tell us? Que tipo de corpo Paulo diz que nós A teremos? glorified body, Um corpo a glorificado, resurrected
resurrected body. Corpo The ressuscitado. same kind of body our Lord Jesus has now. O mesmo tipo de corpo que o Senhor Jesus tem agora. This is the God's work. Essa é a obra de Deus. And it's all a part of this great thing that He's doing. E é tudo parte dessa grande coisa que Ele está fazendo. And so this matter of the Lord's ecclesia. Então, esse assunto da eclesia do Please, Senhor. I plead with you. Por favor, eu apelo a você. Don't ignore it. Não ignore isso. Don't consider it unimportant. Não considere isso como não sendo It's importante. very important to our blessed Lord Na Jesus. verdade, é um assunto muito importante. He para o laid Senhor down His Jesus. life for her, Ele derramou a sua vida. for this ecclesia. Ele derramou sua vida por sua eclesia. And when Paul is talking to the elders in Ephesians and in Acts chapter 20, E quando Paulo fala aos presbíteros em Atos capítulo 20, he told them that the Holy Spirit ele disse a eles que o Espírito Santo had made them shepherds, havia constituído a eles overseers como of the bispos flock, sobre o the rebanho, assembly, the ecclesia, ou seja, sobre o rebanho ou sobre a that the assembleia, a Lord Jesus eclesia, purchased with His own que blood. o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, por favor, por favor, think with me. pense comigo. If He bought it with His blood, Ele comprou com seu sangue. how important is it? Então, quão importante ela é para ele? How important is it, my brothers Quão and sisters? importante é para Is ele? there anything more important? Há algo mais importante para ele? Is there anything? Há alguma coisa mais importante? What about us? E quanto a nós? Is it important to us? Isso, sendo importante para ele, ela é importante para This nós também. ecclesia that our Lord Jesus is building. Essa eclesia que ele está edificando é importante para nós Is it também. important to us? É importante para nós Are também. you willing to lay down your life for it? Você está disposto a derramar a sua vida? Have em you favor given dela? yourself completely? Você já se deu completamente a That ele the Lord complete His work in you para que o Senhor possa fazer a obra dele and em help you você discover your place of function in this ecclesia? e ele possa te ajudar a encontrar o seu lugar de funcionamento And na to let the eclesia Holy dele Spirit e permitir o Espírito enable Santo you te capacitar to be faithful a ser fiel in doing what the Lord has designed for you e to do. fazer aquilo que o Senhor planejou que você fizesse. Well, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, it's a great calling. é um grande chamamento. I hope you don't ignore it. Eu espero que você não o I ignore. hope you spend Eu time. espero que você gaste tempo. Get some time away. Shut Shut off the television. Desliga a televisão. Shut off the cell Desliga phone. o celular. Set aside all the distractions. Separe-se de todo e qualquer Take your distração. Bible Separe. and go get in the Lord's Tome a presence sua Bíblia, vá na presença and do ask Senhor. Elon Paracleton to come and help you. Peça o Elon Paracleto para vir te ajudar. And ask him to give you some revelation, some clarity, some insight. E peça que ele te dê clareza, revelação. What is it our God is doing? O que o nosso Deus está fazendo? This ecclesia Essa eclesia is not a human organization. não é uma organização humana. It is not to be controlled by human beings. Ela não pode ser controlada por seres humanos. It's a living organism Ela é um organismo vivo, of which our Lord Jesus Christ is the sovereign head. da qual o próprio Senhor Jesus é o cabeça soberano. That means that everything that goes on in this assembly, this ecclesia, Então significa que tudo que vai ocorrer nesta assembleia ou needs to have its eclesia origin in Him precisa ter a origem nele, and is under His government. debaixo do governo dele. And this is done by the blessed Holy E Spirit. isso é feito pelo bendito Espírito We Santo. don't have any freedom Nós não temos nenhuma to liberdade make de decisions tomar decisões about this ecclesia. acerca desta eclesia. Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, I've discovered through some information that was given to me eu descobri por alguma informação que me foi that dada something very, very sad has happened in Brazil. que algo muito triste aconteceu no Brasil. I don't know how many years it has taken, Eu não sei quantos anos já isso já ocorreu, but there are literally hundreds and hundreds and hundreds of denominations. mas tem havido centenas e centenas e centenas de denominações In Brazil. no Brasil. Who did that? Quem que fez isso? This is the work of our blessed Lord Jesus. Essa é uma obra do bendito Senhor Jesus. You think He started a Baptist church? Você acha que foi ele que começou a igreja batista? You think He started a Catholic Ele church? começou a igreja católica, How about a Pentecostal? igreja pentecostal, Methodist? metodista. We go on and name all the Nós others. podemos ir, Brothers and sisters, irmãos, all of these are evidence todas essas coisas são that men evidência have taken upon de themselves que o homem tomou para si, the freedom to make decisions tomou a liberdade de fazer decisões that belong
only to the blessed que Lord só Jesus. pertence ao Senhor Jesus tomá-las. They have ignored the working of the Holy Spirit. Eles têm ignorado a obra do Espírito They've been Santo. unwilling to let Him teach them Não têm permitido que o Espírito Santo lhes ensine how to respond according to the Lord's heart and mind. como responderem de acordo com a mente e o coração do Senhor. Now, I shared something with you last night. Noite passada I'm going to compartilhei share algo. it again tonight. Vou compartilhar de novo. You, dear brothers and sisters, Vocês, irmãos are in a queridos, wonderful, wonderful place. vocês estão numa posição You have a maravilhosa. freedom that many of God's dear children do not have. Vocês, irmãos, têm uma liberdade que muitos dos filhos de Deus não Most têm. of the other gatherings of God's people, Maioria, muitos dos ajuntamentos under do povo de Deus, a denominational system, debaixo do sistema denominacional, they are told what to do. é dito para eles o que Almost fazer. everything. Quase tudo It's already pre-planned. já está pré-planejado. They don't have any freedom. Eles não têm nenhuma But we don't have liberdade. any freedom either. Mas também nós não temos liberdade. But we have a freedom Mas nós temos uma liberdade. to trust the one A liberdade de confiar who is naquele in charge of the whole que thing. está no controle de tudo. That's what the Holy Spirit has been sent to do. É para isso que o Espírito Santo veio. Oh, do I need to get on my knees tonight Eu precisaria ajoelhar nessa and plead with you, dear brothers and sisters? insistir com vocês. Take advantage of this Irmão, opportunity. tire vantagem desta posição que vocês Grow in your love for one another. cresça no amor de vocês. Get to know one another. Conheçam uns aos outros. Let the Holy Spirit build your relationships. Permita que o Espírito Santo fortaleça os seus laços. Get to know the blessed Holy Spirit. Conheça o bendito Espírito Santo. Individually, Individualmente. spend time. Gaste tempo. Get on your knees Ajoelhe-se. and tell the Lord, Diga ao Senhor: I belong to you 100%. eu pertenço a Ti 100%. You bought me with a O price. Senhor me comprou I por don't preço. belong to me anymore. Não pertenço mais a mim. If He bought us, Se Ele nos comprou, to whom do we belong? então nós pertencemos a quem agora? To whom do we belong, brothers and Irmãos, sisters? nós pertencemos a quem agora? The Lord Jesus Christ. Pertencemos ao Senhor Jesus We belong to Cristo. Him. Somos dele. Our lives are not our own. Nossas vidas não são mais nossas. And we need to can make that confession. E nós precisamos fazer essa confissão. Help Him. Let Him understand Deixar com que o Senhor that we entenda. understand Que nós entendemos. that this is what He wants in our Isso é o lives. que Ele quer na nossa vida. Let's not play any religious Não games. vamos jogar joguinhos religiosos. Let's not play any religious games. Não vamos fazer isso. Let's not learn how to do things Não vamos aprender só a fazer as that don't coisas have their origin in the blessed Holy que não Spirit. têm a sua origem no bendito Senhor. And do not need the endowment and empowerment of the Holy Spirit. O termo. Let's not do things Vamos tentar não fazer as that coisas. we can do without the Holy Spirit. Coisas que nós achamos que podemos fazer sem o Espírito Santo. Now, maybe a little later we'll fellowship about this a Talvez little more. mais tarde vamos ter mais comunhão sobre But isso. dear brothers and Meus sisters, queridos irmãos e irmãs, do you realize the freedom you have? você percebe a liberdade Do que you você realize tem? the opportunity the Lord has given Você you? vê a oportunidade Is que it o Senhor te clear to dá? you? Está claro para You você. don't have any denominational headquarters. Você não tem um quartel general. There's no people denominacional. someplace else Não há ninguém that sobre can tell você you what you're supposed to que do. vai te mandar fazer o que ele acha que tem que ser Now, feito. there is someone Mas há alguém, há who um, wants to sim, communicate his heart há um que quer comunicar a você o seu about coração what he wants. acerca do que ele quer. And he's prepared to help us. E ele está preparado para nos ajudar com isso aqui. And he loves you with a perfect love. E ele te ama com um amor He wants perfeito. nothing but the absolute best for you. Ele não quer nada que não seja absolutamente And melhor he para wants to be você. able to build you together with one another. E ele quer edificá-los juntos uns com os outros. Build you into a living relationship to him as the head. Ajudá-los a construir um relacionamento vivo com ele, que é o And cabeça. let the Holy Spirit teach you E permitir que o Espírito Santo te ensine how to be led by him. como serem guiados por ele mesmo. Not just individually, Não apenas individualmente, but as a whole assembly. mas como a Assembleia toda. How do you know what the Lord wants you to do next? Como é que você vai saber o que o Senhor quer que você faça depois? We've heard that Próximo. you're trying to find a place to meet. Ouvimos que vocês estão pensando na possibilidade de encontrar um novo local para reunir. Now, do you see this as an opportunity? Então você não vê que aqui está uma oportunidade? What kind of opportunity? Que tipo de oportunidade? An opportunity for the Holy Spirit. Uma oportunidade para o Espírito For Santo. you to learn to hear his Se voice. eles aprenderem a ouvir a voz dele, Amen, brothers and sisters. Take advantage of this. tire vantagem dessa oportunidade. Humble yourselves.
se humilhem. Acknowledge the Holy Spirit. Reconheça que o Espírito He's Santo está committed aqui. to you. Ele está He's been sent comprometido here com by vocês. the Father and the Ele Son foi enviado aqui pelo Pai e o Filho to help us in these kinds of para situations. ajudá-los nesses tipos de Let's situações. ask Him to forgive us for the multitude of times Peçamos a Ele pela multidão de vezes. that we've made decisions without consulting Peçamos Him. a Ele que Ele nos perdoe tantas vezes que fizemos sem consultá-lo. And let Him teach us Vamos deixar que Ele nos ajude. how to hear His voice, Como podemos ouvir a to follow voz dele? Him Como as an podemos, assembly, como, as an ecclesia of the Lord Jesus. como podemos segui-lo como uma assembleia, uma eclesia do Senhor Jesus? Now let me say this to you. Deixa eu te I falar don't isso. want you to be discouraged, okay? Eu não quero que você se sinta desencorajado, This is very expensive. mas essas coisas, o preço a ser pago é muito alto. Not financially. Não estou falando de financeiramente, But you know what we have to give up? mas você sabe que nós temos que desistir. All our own Nós opinions. temos que desistir das nossas próprias opiniões. Aren't those very difficult to give up? Não tem coisas que são tão difíceis para nós desistirmos, abrir mão. So our opinions Nossas are opiniões, of absolutely no value nossas opiniões nesse aspecto não tem nenhum valor, unless a menos que they're the same opinions in the que heart of sejam our as blessed mesmas Lord. opiniões que estão no coração do nosso bendito Senhor. And it's the Holy Spirit E é o Espírito Santo. É o Espírito who Santo. wants to help É o us Espírito Santo que quer nos discover ajudar what our Lord's mind a descobrir qual é a mente do Senhor about everything. acerca de tudo. All blessed Oh, brothers and sisters. Senhor. Irmãos, Please. por favor, I plead with you. eu insisto. com Let the vocês. Lord do this work. Permita que o Espírito Santo, o Senhor Don't faça take it essa into your obra. own Não hands. tenta segurar nas suas mãos, Let the Lord teach you. mas que o Senhor possa ensiná-los. Well, our time is getting quickly going. Nosso tempo está correndo. And that's not what we intended to share tonight. E isso que compartilhamos até agora não foi o que nós preparamos para Because compartilhar. we had been asked if we could fellowship about Porque, the Lord's Supper, the Lord's table. porque nos foi sugerido que pudéssemos compartilhar algo também sobre a mesa do Senhor. So, tonight and tomorrow morning, the Lord helping us. Hoje à noite e amanhã de manhã, o Senhor, se o Senhor permitir. We want to focus our attention Queremos colocar o foco da nossa on atenção this issue of the Lord's table. nesse assunto da mesa do Senhor. Now, it's not easy. It's not easy for me to go immediately there. Agora não é Okay? fácil para mim imediatamente entrar nesse Because assunto, there's some issues, very important issues porque há alguns related to assuntos this. relacionados com esse assunto principal. And we don't have time to go into all of E them. nós não temos tempo de falar de todos eles. But brothers and sisters, let's just take a few Nós moments vamos gastar alguns momentos and let's consider together e considerarmos juntos this matter of the Lord's ecclesia. essa questão da eclesia do Senhor. I trust we understand that it needs to have a living relationship with Him as the head. Eu creio que já entendemos que ela precisa ter um relacionamento vivo com o cabeça que é o Senhor. It's the blessed Holy Spirit E é pelo bendito who Espírito makes Santo. that É relationship o a bendito reality. Espírito Santo que faz essa conexão, essa So that's why it's realidade. important we know Him. Então é importante conhecermos o Espírito Santo. But what is our Lord seeking to do? Mas o que o nosso Senhor está buscando fazer? He's seeking to build His ecclesia. Ele está buscando edificar a eclesia dele. Now, when is He working to build this ecclesia? Agora, quando é que ele está trabalhando para edificar esta eclesia? Monday afternoon, É, Friday morning, segunda à tarde, Sunday night? sexta de manhã, Sunday domingo à morning. noite, domingo de manhã. Que hora que é? When is the Lord working to do Que hora this? que é que o Senhor o separa para fazer essa obra de edificar a eclesia dele? When? Quando? All the time, o tempo todo. He's seeking to improve the material. Ou o tempo todo ele está buscando melhorar o And material He's seeking to help us to learn how to become functioning e nos members. ajudar a compreendermos como seremos membros que funcionem. But the Lord has designed, according to the Scripture, Mas de acordo com as Escrituras, o Senhor that there should be desenhou times when God's people get together que haveriam tempos onde o seu povo se ajuntaria and have what we call a meeting. e tivesse o que nós chamamos de reunião. Now, it's not the church. Agora, não é a igreja, It's a meeting of the assembly. é uma reunião da igreja, uma reunião da A assembleia. big difference. Tem uma diferença grande Don't aqui. confuse Não the confunda meetings as and reuniões the ecclesia. e a eclesia. Meetings are what the ecclesia does. Reuniões é o que a eclesia faz. And the Lord wants to use these E o meetings Senhor quer usar essas reuniões as a way of building His church, como His uma assembly. maneira
de edificar a sua assembleia. And so, what are the kind of meetings does the Lord want us to have? Então, que tipo de reuniões o Senhor quer que nós tenhamos? What do we find in our O New que Testament? nós encontramos no Novo Testamento? What do we find in the book of O Acts? que encontramos no livro de Atos? Well, there in Acts chapter 2, Lá em Atos capítulo we 2. find there were 4 different things that the disciples did after the day of Pentecost. Depois do dia de Pentecostes, encontramos 4 coisas que os discípulos He faziam. said they continue steadfastly in the apostles' teaching, Eles continuavam a perseverar no ensino dos apóstolos, in fellowship, na comunhão, in the breaking of bread, no partilho do pão and prayer. e nas orações. Now we also know there were times when the gospel was preached to unbelievers. Sabemos também que havia ocasiões que o evangelho era pregado aos incrédulos. In Acts 15, Atos 15. we have a situation where they had to make a very important decision. Houve uma ocasião quando eles tiveram que tomar uma decisão muito So importante. the assembly there in Jerusalem A assembleia ali em Jerusalém, were gathered together ela se reuniu and they had to make an important decision. e eles tomaram aquela decisão tão importante. And it's interesting what they wrote in the letter that they wrote after. E é interessante o parecer que eles deram conforme eles escreveram naquela carta lá. How did they come to the conclusion? Como é que eles chegaram à conclusão naquela decisão? Listen to what Veja o que eles Luke colocaram. writes. Eles escreveram assim: It seemed good pareceu bem to the Holy Spirit ao Espírito Santo and to us. e a nós. You see the order? Você viu a ordem aqui? It seemed good Pareceu bem to the Holy Spirit ao Espírito Santo and to us. e a nós. Oh, brothers and Ó, sisters. irmãos, Times when we can humble ourselves, são tempos onde podemos nos inquire humilhar, of the Lord. inquirirmos do Senhor. Lord, what do you want? Senhor, o que o Senhor quer? What is your will in this Qual a situation? vontade do Senhor aqui nessa situação? And as an assembly, learn how E como assembleia aprendemos to be able to say the same thing those brothers and sisters said a there. sermos capazes de falarmos o mesmo que os irmãos falaram lá em Atos It 15. seemed good to the Holy Spirit Ah, pareceu bem ao Espírito and Santo to us too. e a nós também. They were all of one heart and one mind. Eles todos tinham um coração They e uma considered that somente. nothing that they had was their own. Eles não consideram nada que eles tinham como Oh, dear propriamente brothers and deles. sisters. Ó, irmãos. So we see our blessed Lord Então vemos o nosso has bendito Senhor, designed that we get together in meetings. ele desenhando isso para que nós nos reuníssemos em reuniões. But every meeting has its Que own nós nos purpose. juntássemos em reuniões. Mas cada reunião They're not all tem um for the same propósito. purpose. As reuniões, elas não There's têm... something the Lord is trying to do through each of the meetings. As reuniões, elas não têm todas o mesmo propósito. Há coisas que o Senhor quer fazer nessa aqui e outras naquela ali. So we need to know what it is the Lord is seeking to Então do precisamos aprender o que o Senhor está buscando fazer em cada and uma what our delas. responsibility E is. qual é a nossa responsabilidade. What does He want us to do in these kind of O que meetings? Ele quer que façamos nessas reuniões? Let's Então, take the meeting tonight. vamos tomar essa reunião aqui hoje à noite. What do we understand is the purpose of this meeting? Como nós entendemos que é o propósito dessa reunião? Did you come here to be entertained? Vocês vieram aqui para se divertir? Is that the reason you came? Vocês vieram para isso, para Well, I'm sorry, you're divertimento? going to be totally disappointed. Ah, se vocês vieram para isso, vocês vão ficar desapontados. We're not here to entertain anybody. Não estamos aqui para entreter ninguém. My understanding Meu is entendimento is that the blessed Lord Jesus, é o bendito Senhor Jesus, the head of the church, de cabeça da igreja. has something in His heart Ele tem algo no coração He dele wants to speak to our que Ele quer hearts. falar aos nossos. And He's chosen 2 of the members of His E ecclesia, Ele escolheu 2 membros da eclesia dele, one to speak and one to um para translate. falar, um para traduzir. What is He O doing? que Ele está fazendo? What is He doing, brothers and Irmãos, o sisters? que o Senhor está fazendo? I will build my ecclesia. Eu edificarei a minha eclesia. He wants to be here tonight doing this work of building. Ele quer estar aqui essa noite para fazer essa obra de And this is edificação. what He wants to do in all of our meetings. E é isso que Ele quer fazer em todas as reuniões. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, let's get free of this thinking vamos ficar livres desse tipo de that pensamento. that we go to meetings for our De benefit. que nós vamos a uma reunião para o nosso Now, it's a benefício. wonderful experience Não, é uma experiência maravilhosa. to be é gathered verdade. in a meeting Nos reunirmos, and to estarmos na leave the reunião meeting e deixarmos a reunião with a sense of the Lord's presence having been there com aquele sentimento que a presença do Senhor estava and you lá. having experienced a wonderful blessing from Him. E você recebeu, experimentou essa bênção dele. Not just something He gave you, Não apenas algo que Ele te deu, but something that got inside of you. mas algo que ficou profundamente gravado dentro de What are você. we talking about when we talk about the Lord building His church? O que é que nós estamos falando quando falamos do Senhor edificar a His igreja dele? ecclesia. Ou a eclesia dele? Okay? Well, I think we have to go to Paul. Eu creio que temos que ir para In Paulo. Ephesians chapter 1. Efésios 1. The ecclesia
a eclesia, which is his body. a qual é o seu corpo. You know this verse? Você conhece esse versículo? Ephesians 1:22. Efésios 1:22. The ecclesia, which is his body, A eclesia, a qual é o seu corpo, the fullness of him a plenitude daquele who fills all in all. que enche tudo em todos. Do you see that, brothers and Você vê sisters? isso, irmãos? You see the place that his ecclesia has. Você vê o lugar que essa eclesia It's to tem. be an instrument Ela tem que ser um instrumento under his authority debaixo da that autoridade he's dele, using que ele está usando to fill the whole universe. para encher todo o universo. And so when we're gathered together, Então, quando nos reunimos, oh, brothers and sisters, irmãos, if we can give him the freedom, pudéssemos- if we can learn how to cooperate with him, pudéssemos dar a ele a liberdade e aprendermos a cooperar, when we are in the New Jerusalem, quando estivermos na Nova I Jerusalém, think an angel will say to us, or maybe Abraham will come, eu creio que os anjos, ou talvez Abraão, vai vir e nos falar. and he will come and say, come, I want to take you on a tour. Vai falar assim, venha, eu vou te levar num tour aqui na Nova Jerusalém. And he will say, now, you remember May the 2nd, 2014 in Botucatu, Brazil? Ele vai falar assim, você se lembra do dia 3 de maio de 2014, lá em Botucatu, You São remember Paulo, that time Brasil? you were together? Você lembra naquele sábado à noite que vocês I reuniram want lá? to show you what the Lord did. Vou te mostrar o que o Senhor fez naquele dia. And he'd take you over and he'd show you just a little bit Ele vai te mostrar ali só um of the pedaço work that was done to build the New da Jerusalem. obra que foi feita para edificar a Nova Jerusalém. Oh, dear brothers and Oh, sisters, queridos irmãos, this is what he's called us for. Ele nos chamou para isso. Esse é o So nosso that we can chamamento. be instruments, Para que possamos ser simple, instrumentos, humble instruments. simples e humildes instrumentos. As some members give, other members receive, and other members respond. Então, de tal maneira que alguns membros dão, outros recebem, outros membros respondem. So let's seek to be sensitive Buscamos ser sensíveis so a we can isso, cooperate with the para Holy que Spirit. possamos cooperar com o Espírito Santo. Now, another kind of meeting Outro tipo de reunião is what we would call a worship meeting. é o que nós chamamos de uma reunião de adoração. Now, all we're told there in Acts 2:42 Nos é dito em Atos 2, is that they can, 2:42. yeah, Nos 2:40, é dito em Atos is they 2:42 continued in breaking of bread. que eles perseveravam no partir do pão. Now, it's not described for us Agora, isso não nos descreve what was involved in this breaking o bread. que está envolvido naquele partir Was do it pão. just going to each other's home Se eles iam nas casas uns and dos having a outros, meal? se eles tinham uma refeição, Or was there something more involved? ou se algo mais estava envolvido. Because later, this matter of having communion Porque mais tarde essa questão de ter comunhão is described as breaking bread. vai também ser usado para descrever o partir do So pão. it doesn't seem like it's clear. Então, ali em Atos 2:42 nos parece que não está tão claro But assim. let me say it this way. Mas deixa eu te falar isso aqui. When the Lord's redeemed people, Quando o Senhor redimia as pessoas, when those who've been purchased with His blood, quando aqueles eram comprados pelo seu sangue, gather together with Him at His table, quando estes se reuniam com ele na mesa dele, it's a very, very special time. era uma ocasião muito, muito especial. Do I need to say it Eu again? preciso dizer de novo isso. When those who've been purchased with the blood of the Lord Jesus Christ Quando aqueles que são comprados pelo sangue do Senhor are gathered Jesus, together quando eles se ajuntam, with their Lord, quando se juntam com o At seu his Senhor, table. na mesa dele, brothers and sisters, irmãos e irmãs, there's not a greater experience here on the earth. não há nenhuma experiência maior aqui na Terra. This is the greatest honor that can be bestowed upon us. Essa é a maior honra que pode ser derramada sobre nós. You remember in 2 Estarmos com ele Samuel, na mesa dele. you remember in 2 Samuel chapter 9, Vocês se lembram em 2 Samuel capítulo I think it's in 9, verse 11 and verse 13. acho que versículos 11 e A 13. situation had happened Uma situação ocorreu where lá, David, onde Davi, out of his great respect for Jonathan, por causa do seu grande respeito por wanted to Jonatas, be sure that all the descendants of Saul were adequately taken care of. ele queria estar certo que todos os descendentes de Saul tinham recebido um cuidado apropriado. Now, David was the king. Davi era o rei. And there was a descendant called Mephibosheth. E havia um descendente de Saul chamado Mefibosete. You remember him? Vocês lembram desse Remember desse reading homem? about him? Maybe not, but anyhow, it's a very unusual name. Mefibosete é um nome bastante incomum. But David discovered Mas Davi descobriu that he is a descendant que Mefibosete, of Saul. ele era um descendente Now, de Saul. Saul was David's enemy. Saul, ele era inimigo de Davi. David had to love
Mas Davi for Saul's descendants tinha amor pelos because descendentes of the de Saul, relationship he had with por Jonathan, causa do relacionamento que ele tinha com who Jonatas, was Saul's son. que era filho de Saul. But listen to what it says. Mas escuta o que é dito lá. Mephibosheth Mefibosete. was invited by the king Ele foi convidado pelo rei to come and eat continually para vir e comer continuamente at the table of the king. da mesa do rei. Oh, brothers and sisters, Oh, irmãos, you see what's happening when we gather with our Lord at his table. você vê o que acontece quando nos reunimos com o Senhor na mesa dele? It's not just the king inviting us. Não é apenas o rei nos convidando, It's the King of mas Kings. é o rei dos reis nos convidando. Soberano É o soberano nos is convidando. inviting us Nos convidando to come and sit with him at his para table. virmos e nos assentar com ele na mesa dele. Now I trust that somehow this will get into our Eu hearts. espero que isso entre nos nossos corações. Why do you believe in 1 Corinthians 11? Por que você crê que em 1 Coríntios 11, Those believers there in Corinth aqueles crentes em Corinto, who were in an unworthy way que eles estavam numa situação indigna were coming to the Lord's table quando vinham para a mesa do and they were Senhor, violating it. e eles estavam violando a What mesa was the do Senhor. result? O que aconteceu com What eles? happened to those O believers? que aconteceu com eles? Você lembra Brothers and disso? sisters, what happened to them? Você lembra o que aconteceu com eles? Some of them were weak, Alguns estavam fracos, some of them were sick, alguns estavam doentes, and what else? e os outros estavam o quê? Some of them were dead. Alguns morreram. For what reason? Por que morreram? Why? Por quê? Por que isso aconteceu? Because they violated the Lord's table. Eles violaram a mesa do Senhor. What does this tell us? O que isso nos diz? It means that the Lord sees this as something special. Significa que o Senhor vê a sua mesa como It's algo not for especial. us. Não é para Oh, nós. we benefit. Nós nos Oh, beneficiamos. hallelujah, brothers and sisters. Aleluia. We benefit greatly. Grandemente somos But it's not beneficiados. for us. Mas a mesa não é para It's the nós. Lord's table. É a mesa do Senhor. And what had happened with the E o Corinthians, que aconteceu com os they had coríntios? made it their table. Eles fizeram da mesa do Senhor sua mesa. And so tonight, let's spend some time. Então essa noite vamos gastar um tempo. How much time do we have? What time did we start? 8:30? 8 o'clock, huh? We start 8. Yeah, okay. So I have 40 minutes. Então tem 40 minutos. Okay. Listen, I take 45 minutes, Já- and Leo takes 55 minutes. Ele falou que eu gasto 45, o Léo gasta 55. If you're going to throw rocks, Se você for jogar pedra, throw some at him too. joga nele. Joga nele também, joga nos dois. Brothers and sisters, Mas irmãos e I irmãs, don't know of anything eu não sei de nada that is more important than for us. que seja mais importante para nós. And I have to tell you, I feel so inadequate. E eu te digo, eu me sinto tão, I feel so Inadequado. overwhelmed. eu me sinto tão inadequado. How can we fellowship about Como é que nós podemos ter comunhão sobre essas something that coisas is so important to our Lord? que é tão importante para o Senhor? Let's go to 1 Corinthians chapter 1, Mas vamos, chapter 3. nós vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 11, chapter 3. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 3. 3. Let me say this before we read this verse. E antes de lermos, deixa eu te falar uma coisa. When God said in Genesis 1:26, Quando Deus falou em Gênesis let us 1:26, make man façamos o homem in our own image a according to nossa our likeness. imagem e semelhança, What did we think the Lord had in his mind? o que nós achamos que o Senhor tinha na mente? What kind of a being did he want? Que tipo de ser ele queria ter? Now, is it clear to you? Before this, there was no human beings. There was no man. Você sabia que antes daquele momento ali nunca tinha havido seres But in humanos? God's mind, Mas na mente de he Deus, had a design, he had a thought ele tinha um pensamento, um about what kind desenho of a being he wanted. acerca de que tipo de ser humano ele queria. And the scriptures refer to him as man. Let us create man. Então as escrituras registram, façamos o A homem, human being façamos um ser with a humano body, com um corpo, with a soul, com a alma, and with a spirit. com o espírito. Okay? So why did God choose to create man this way? Por que Deus resolveu criar o homem Now dessa you maneira? understand, he first designed him. Primeiramente, ele o desenhou. God doesn't just do something Deus não simplesmente
faz had a uma versão. design. Não, ele tem um plano. And he had a design for man. E ele tinha um desenho para o And homem. that design was that man would be spirit, soul, and E body. ele desenhou que o homem fosse espírito, alma e corpo. With man's spirit, he's able to have a living, wonderful relationship with God himself. Com o seu espírito, o homem podia ter um relacionamento vivo com Deus. God is spirit. Deus é And espírito. the only way we can have a relationship E a with única him maneira de nos relacionarmos com is Ele for our spirit to be alive é se o nosso espírito estiver vivo and brought into contact with him. e trazido em contato com Ele. What happens when we're born again? O que acontece quando nascemos de What novo? does it mean to be born O again? que significa nascer de novo? What do we O experience? que nós experimentamos? Oh, it's wonderful, brothers and sisters. Maravilhoso, Because irmãos. our spirits were dead. Porque o nosso espírito estava morto Because of Adam's sin and because of our sin. por causa do pecado de Adão We e could have nós. no relationship with a God Nós não who is podíamos spirit. ter relacionamento com Deus. So when we believe in the Lord Jesus, Quando cremos no Senhor oh, Jesus, such a wonderful thing happens. algo maravilhoso For acontece. some of us, it was so glorious Para alguns de nós foi tão that glorioso we were just overwhelmed with the que nós experience. ficamos esmagados com Not aquela just being experiência. forgiven, Não apenas ser perdoado. but before my experience in 1958, Antes da minha experiência em 58, oh, I could talk about God a little bit. I didn't know much about Him eu não o conhecia, mas podia falar um pouquinho de Deus. because acerca I dele. didn't own a Bible. I never had read the Bible. Porque eu nunca tinha lido uma Bíblia. And so what I knew about God, I'd heard from other O people. que eu sabia de Deus, eu tinha ouvido de outros. And most of it was not the right kind of information. E a maioria dessas informações não era boa. But brothers and Mas sisters, irmãos e irmãs, on February the 19th, 1958, em fevereiro de I 1958, came to know the living God. eu conheci o Deus. He introduced Himself to me. Ele veio e se apresentou. He a mim. came to live inside of Ele me. veio habitar dentro de mim. No one had to ever say to me again, Ninguém mais precisava me falar. Ernie, do you know God? Ernie, você conhece a Deus? I know that I know that I know Eu conhecia e eu conhecia. because He's come to live inside of me. Ele veio habitar dentro de mim. Now, brothers and sisters, Irmãos, I didn't do this. eu não fiz It isso. wasn't my work. Não foi minha It obra. was His work. Foi a obra dele. But my dead spirit Mas o meu espírito morto came alive, tornou a viver. and I began to know the living E God. eu comecei a conhecer o Deus vivo. And so, brothers and sisters, Então, irmãos, God has designed us, Deus nos desenhou spirit, soul, and body, espírito, alma e corpo so that we can have His life inside of para us. que possamos ter a vida dele dentro We de can nós. know Him. Possamos The conhecer. character of God can be formed in our soul. O caráter de Deus pode ser formado em nossa What alma, we think, o que what pensamos, we o feel, que the sentimos, way we make a decisions maneira que tomamos can all be decisões. according to the character of God. Tudo pode estar de acordo com a vontade de And then Deus. our physical bodies. Esse é o nosso corpo físico. This is one of our great hopes. Essa é uma nossa grande esperança que temos. One day, Dia, by God's doing, pelo fazer de we're going to have Deus, resurrected bodies, nós vamos ter corpos ressurretos, glorified bodies, corpos glorificados, prepared for eternity, preparados para a eternidade, prepared for a spiritual dimension. preparados para a dimensão espiritual. This is God's great salvation. Essa é a grande salvação de Deus. So where is the problem? Onde está o problema? Well, let's listen to some of what Paul has to Vamos say. ver o que Paulo disse aqui. 1 Corinthians chapter 3. 1 Coríntios capítulo 3. Verse 1. 1 Coríntios 3, 1. The first three verses. Os primeiros 3 versículos. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? What was the problem in the church in Corinth? Qual é o problema da igreja de Corinto? Well, they had many problems. Eles tinham muitos problemas lá. But what was the real reason for all the other problems? Mas qual era a razão de todos os demais problemas? What do you think? O que vocês acham? They were still fleshly. Eles ainda permaneciam carnais. Now, what has God designed us to be? O que Deus planejou que nós fôssemos? Let me ask you this question. Deixa eu te fazer uma pergunta. How many of you here tonight Quantos estão aqui nessa noite? want to be carnal? Querem ser cristãos carnais? Okay. Por que você não quer ser? Why not? Por que não? Why you don't want to be carnal? Por que você não quer ser carnal? Can you explain to me? Você pode nos explicar?
Have you ever met anybody Você já encontrou alguém who said, my goal in life que falou: o meu objetivo de vida is to become carnal? é me tornar um carnal? What is a carnal? What does it mean? O que significa ser um carnal? Well, if we go back to chapter 2, we won't read it. 1 Corinthians 2. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, Paul describes the different categories of human beings. Paulo descreve as diferentes categorias do ser humano. Natural man, O homem natural without God at work in their life at all. é aquele que a obra de Deus não operou ainda na vida dele. Spiritual man, O homem espiritual and a carnal man. e o homem carnal. Now, what do you think is God's design? His desire? Qual que é o desejo de Deus? Qual desses três ele quer? Spiritual. O espiritual. All of his children, Todos os seus filhos ele quer que sejam espirituais? he wants every one of them to be Ele spiritual. quer que todos os seus filhos sejam espirituais? You think? Você acha que sim? How about you? Você acha que ele quer que você seja espiritual? He wants you to be spiritual, Ele quer que você também seja, not carnal. não carnal. So what was the problem in the Corinthian church? Qual que era o problema na igreja de And Corinto? let's remember, brothers and Vamos sisters, nos lembrar, irmãos. Paul spent 18 months there Paulo ficou 18 meses lá, preaching Christ to these pregando brothers. Cristo para aqueles irmãos e irmãs. And they should have been in a place where he could have given them spiritual meat. E eles deveriam então ter crescido até essa estatura de serem espirituais. But he said, even now, Mas ele falou: mesmo I agora, can't give you meat. eu não posso dar I have to continue to feed you alimento milk sólido para vocês. Eu tenho que dar o because you're leitinho. like little Porque babies. vocês são como You're bebês. not prepared to receive Vocês não estão spiritual. preparados para receber um alimento sólido, uma comida espiritual So ainda. he described them as being carnal. Então Paulo os descreve como sendo carnais. Now, what do we understand is the difference between being carnal and spiritual? Agora, qual a diferença que entendemos entre um carnal e um espiritual? It means that we've been born again, Significa que nascemos de novo, but the old man is still in control of our life. mas o velho homem ainda controla a nossa vida. Esse é o carnal. And the spirit, our human spirit, E o espírito humano, has stayed in a weakened position. ele permanece numa posição de fraqueza ainda. Remember, God created a spirit, soul, and body? Você se lembra que Deus criou o espírito, alma e corpo? Why that order, spirit, soul, and Por body? que essa ordem espírito, alma e corpo? When God comes to live in our life, where does He come? Quando Deus vem habitar na nossa vida, para onde é que Ele vai? In our bodies or in our soul? Ele vai habitar no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. No nosso espírito. He wants this to become the place where He functions to control the whole being. Ele quer que de lá do nosso espírito, Ele controle todo o nosso ser, seja controlado de lá do nosso espírito. So when the Lord begins His work, Então quando o Senhor começa a sua this obra, is where He begins. é lá que Ele The Holy começa. Spirit O comes Espírito Santo vem, and brings the life of Christ, traz a vida de puts Cristo, it in our spirit, coloca no and nosso our spirit espírito. comes back to life again. Nosso espírito torna a And we vida. know Nós we've had an sabemos, experience with the living God. nós temos uma He experiência com Himself has Deus. come to live inside of Ele us. mesmo veio habitar dentro de Now nós. He wants our spirit to become strong, Agora Ele quer que o nosso espírito se torne forte. to be that which influences all the rest of our being. E que o nosso espírito controle e influencie todo o resto do nosso ser. Our thinking, our minds, our thoughts, Nosso pensamento, nossa mente, our feelings, nossos sentimentos, the way we make a decisions. maneira como tomamos They should decisões. all come because the life of God is in our spirit, Tudo deveria ser feito porque o Espírito de Deus está no nosso has espírito. control E agora está nos controlando. over our thinking, Tendo controle sobre o nosso over pensamento, our feelings, sobre o nosso sentimento, over our e decisions. sobre nossas decisões. Brothers and sisters, Irmãos, what about your feelings? com relação aos seus sentimentos, What do you think of that? o que você acha dos seus sentimentos? They're wonderful things, aren't they? Não é uma coisa maravilhosa os nossos sentimentos? Wouldn't you agree? Mas se você não concordaria, Try to imagine life tenta imaginar a vida with no emotions, sem nenhuma emoção, no feelings. sem nenhum sentimento. Assim. Even that, Mesmo assim, é um Can't sentimento smile. mau. Pode sorrir, can't say any jokes. não pode contar piada. Isso. Brothers and sisters, Mas irmão, I'll be honest with you.
vou ser honesto com você. Without emotions, I'm not interested in living. Sem emoção, eu não tenho interesse de viver. So, I'm just not interested. Eu não estou interessado em ter uma But vida sem God emoção. created us with these. Deus nos criou com isso. So the issue is not whether we have emotions or Então a not, questão não é se vamos ter ou não emoções. but what kind of influence do they have on our Mas lives? que tipo de influência as emoções têm na nossa vida? So, let's take for example. Vamos tomar como exemplo. Someone offends you, does something to hurt you, Alguém te machuca, alguém te ofende. and immediately your feelings begin to operate. Imediatamente seus sentimentos começam a operar. Now, are you going to let your feelings tell you how to respond to this situation? Agora você vai deixar que os seus sentimentos Or respondam àquela Or are you situação? going to let the life of Christ in you Ou você vai permitir que a vida de Cristo em você control your feelings? controle os seus sentimentos? And then you respond to E the aí então situation. você responde àquela situação. Doesn't mean the feelings are not there. Não significa que os sentimentos não estão lá, Sometimes you have to say no mas algumas vezes tem que dizer não para to eles. some of your feelings. Você tem que dizer não para eles. That's not easy to do. Isso não é fácil de fazer. Because for some of us, Porque para alguns de nós, very strong. isso é muito forte em nós. And they don't listen. E os nossos sentimentos não nos ouvem. Even when you say no 10 times, Mesmo quando você fala para eles 10 vezes, não, não, they don't listen. eles não te escutam. But we have to be insistent. Mas nós precisamos insistir. By the Spirit, Pelo Espírito, put to death colocá-lo à morte, those feelings that we have. colocar aqueles sentimentos que temos tido à morte. I don't know if you have met or heard about a brother, Romeo Bonelli. Não sei se você já ouviu falar de um irmão chamado Romeu Bornelli. Romeu já teve aqui? Não. He has a wonderful way of explaining this. O Romeu tem uma maneira bonita de explicar isso. He says the soul Ele falou assim, a alma is a wonderful servant, é um servo but maravilhoso, a horrible master. mas um mestre terrível. Think about it. Pensou isso? The soul A alma is a wonderful servant, é uma serva but a maravilhosa, horrible master. mas um mestre terrível, horrível. But it's our spirit, O nosso espírito, indwelt by the Holy Spirit, habitado pelo Espírito de that Deus, is to be our master é que deve ser o nosso and mestre control our e feelings, controlar os nossos Controlling our sentimentos, thoughts. nossos pensamentos, controlling the decisions. controlar as decisões que tomamos. Now, this is what it means to be É spiritual. isso que significa ser espiritual. Is it the spirit, the human spirit, filled with the Holy É Spirit, o espírito humano cheio com o Espírito is the Santo master in our life, como um mestre em nossa vida. and it's controlling what happens in the soul Então controla o que ocorre na nossa and alma what's happening in the physical body. e o que acontece no nosso corpo físico. And think about sometimes your physical body. Pensa no seu corpo físico algumas You vezes. got the alarm clock set for 6:15, Você põe o seu despertador para 6h15, but you stayed up and watched a football game until 1:15. mas você ficou acordado assistindo o jogo até 1h15. Huh? The alarm clock rings. 6h15 o alarme toca. What do? O que você faz? Oh, thank God it's 6:15, time to get up. Graças a Deus, 6h15, hora de levantar. Não, You hit the alarm clock, dá um papo go back to sleep. vira pro canto. What tells us to do that? Quem? Our physical Quem que body. nos mandou fazer assim? Nosso corpo físico. It tells us what to do. Ele é o nosso It's mestre. our master. Ele é o nosso mestre, ele nos manda fazer daquele jeito. But brothers and sisters, Mas irmãos e if irmãs, this is our situation, se essa é a nossa situação, then there's no way we can be led by the Holy então não Spirit. tem jeito da gente ser guiado pelo Espírito Santo. We need to let Him do a deep work in us. Vamos deixar que o Espírito faça uma obra profunda For em nós. our greatest strength A nossa maior força is in our spirit, deve estar in no our nosso espírito. inner man. A nossa maior força In deve Paul's estar prayer in no Ephesians nosso chapter homem 3, interior. Paulo falou em he Efésios says that 3. by the strength of the Holy, by the working of the Holy Ele Spirit, falou, pela obra do Espírito you Santo, may be strengthened vocês sejam in your fortalecidos inner man, com poder so that no Christ can vosso dwell in homem your hearts by interior, faith. para que Cristo pela fé habite em vossos We corações. can't even do this. Nós não podemos fazer Now, isso. there are exercises the Holy Spirit wants to lead us into Há exercícios nos quais o Espírito Santo quer nos levar, that can enable us to make our spirit que stronger. vai nos capacitar a fortalecer o nosso But by espírito. ourselves we can't do it. Mas por nós mesmos não podemos fazer. But it's important, brothers and Mas sisters. é importante, irmãos. If we're going to be spiritual people, Se vamos ser it pessoas seems to me espirituais, there is no other way. me parece que não há outra maneira. Not only has our God designed us Não apenas nosso Deus nos to desenha be spiritual people, para sermos um povo espiritual, but His salvation, mas a sua His salvação, salvation a sua has salvação, also been designed ela também foi to desenhada fully restore us para plenamente nos to restaurar, where our spirit
onde o nosso espírito is the master. seja o mestre, Our soul nossa is a alma servant. seja a and serva, our bodies e o nosso is a corpo slave. seja o escravo. Oh, brothers and sisters, Olha, a lot of work to be done. tanto trabalho para ser Would you feito. agree? Você não concorda? Well, this was the problem the Corinthian believers. Esse era o problema com os They crentes had agora. many different kinds of problems. Eles tinham muitos tipos diferentes de problemas One of the lá. problems they had was when they were having the Lord's E table. um dos problemas que eles tinham era com relação à mesa do Senhor. Now let's go to 1 Corinthians 10. Vamos abrir 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. Let me encourage you to find a time to read the first 5 verses of 1 Corinthians 10. Eu te encorajo a encontrar, separar um tempo para ler 1 Coríntios 10, 5 verses. First 5 verses. Você possa encontrar um tempo para ler por você mesmo 1 Coríntios 10, os primeiros 5 versículos. There Paul talks about Porque lá Paulo fala, God's old covenant people o povo que tinha aliança com aquele povo da antiga aliança com o that when Senhor, they came out of Egypt quando eles saíram do and Egito began to go around in the e desert, começaram a peregrinar no deserto, Paul said they ate spiritual food Paulo diz que eles comeram de uma comida espiritual and they drank spiritual drink e beberam de uma água espiritual, because they followed a spiritual porque eles seguiram rock. porque eles seguiram aquela rocha espiritual, And that rock was e Christ. aquela rocha era Cristo. So he's again trying to emphasize Então novamente ele tenta enfatizar this issue of us becoming spiritual people. essa questão de sermos pessoas espirituais. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, is it clear to us? está claro para There's nós only one way que há apenas uma that maneira this can become something that we experience. de que isso possa ser algo que experimentemos. Without the Holy Spirit, it's impossible. Sem o Espírito Santo é impossível. He's been given to us as a Mas ele gift. foi dado para nós como um dom, um presente. He's been sent here on a mission Ele foi enviado aqui como take uma every one of missão us. para tomar cada um de and nós. take us from being, first of all, just human beings E tomarmos ali naquela posição primeira de sermos seres humanos and causing us to become children of God e fazer com que nós então who have God's life nos in them. tornemos filhos de Deus com a vida de Deus em And then He's nós. prepared to take us from that initial Ele experience está preparado para nos tomar daquela posição inicial and take us through different e experiences levar-nos em diferentes where experiências we become spiritual people. até o ponto de nos tornarmos pessoas Now, espirituais. this is some of what Paul says before he gets to this issue of the Lord's Então Day. isso é algo que Paulo compartilha nesses primeiros 5 versículos. But I'm going to ask Leo to read, Mas vou pedir ao starting in Léo verse 14 para começar a ler no versículo 14 and read through verse 22. e ler até o versículo 22. 1 Corinthians 10, 1 Coríntios 10, 14 14 through 22. 22. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos eles no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? So there seems like there's two issues here Nos parece que há duas questões aqui that Paul wants to put his finger que on. Paulo quer colocar o dedo dele. That these Corinthian believers were being involved in, É que o que esses crentes coríntios ali estavam that envolvidos was having a negative influence on their life. estava tendo uma influência negativa na vida deles. And it's a very serious matter. E é uma questão muito séria. Notice what he says in verse 14. Veja o que ele fala no 14. Therefore, my beloved, flee from idolatry. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Now, brothers and sisters, when we go all the way back to the old covenant, Se nós voltarmos
aquela velha aliança, when God called the descendants of Abraham quando Deus chamou os descendentes de to Abraão be in covenant relationship with para him, estar num relacionamento de aliança com he ele, gave Moses what we call the Ten ele Commandments. deu a Moisés o que nós chamamos os 10 mandamentos. What was the first commandment? Qual era o primeiro deles? What was the first commandment? Qual era o primeiro mandamento? You shall have no other gods before you. Não terás outros deuses. You shall not build any idols. Não vai ter nenhum ídolo. Now, brothers and sisters, why? Por quê? Why the Lord put such a restriction on us? Por que que Deus colocou tal restrição sobre nós? Because there's only one God. Porque é só um Deus. And if we create another one, E se nós criarmos um outro Deus, he's not the real one. ele não será He's a false one. real. Ele vai ser And we falso. are being E deceived. seremos We're enganados. deceiving ourselves Estaremos nos by enganando. giving ourselves to something that is not real. Dando-nos a nós mesmos algo que não é real. And what was happening with these Corinthian E o believers? que aconteceu com os It's coríntios? almost impossible to believe that they were doing this. É quase impossível crer que eles estavam fazendo isso. But the city of Corinth Mas a cidade de Corinto was a bad place to live, era um lugar mau para se viver. full of immorality, Cheio de imoralidade. full of idolatry. Cheio de idolatria. And so some of these people who had come to know the Lord, some of these brothers and sisters who had come to know the Lord, Alguns irmãos ali que eram crentes no Senhor, felt a freedom eles sentiram a liberdade to come to the Lord's de table virem à mesa do Senhor and also go to a demon temple. e também ir nos An idol templos dos temple. demônios, nos templos dos ídolos. They thought they had the freedom. Eles achavam There was que no tinham problem. liberdade, não tinha They problema. were coming to the Lord's table, Vinham à mesa do Senhor, but they were also going to these others. mas também iam no templo dos ídolos. So brothers and sisters, Irmãos e irmãs, what does this teach us? o que isso nos ensina? What is it the Lord wants us to see? O que o Senhor quer nos mostrar? Brothers and sisters, it doesn't have to be an idol temple. Não precisa ser um templo de ídolo, irmão. Anything. Qualquer coisa. Anything that becomes more important in our life Qualquer coisa que se torne mais importante na nossa vida than the Lord Jesus do Christ que o Senhor Jesus Cristo is an idol. é um ídolo. Let me suggest to us, Deixa eu nos if you're sugerir. serious about this issue, Se você tem seriedade com esse assunto, com essa questão, take some time and do an inventory of your life. separe um tempo e faça um inventário da sua vida. Let's take 1 week of your life. Pega uma semana da sua vida. And you keep a record Faça um registro lá. of how you spend your time. Como é que você gastou What do you do o seu tempo? on Monday from 7 to 12? O que você fez no domingo, por exemplo, na segunda-feira, das 7 ao meio-dia? What do you do from 12 to 5? E do meio-dia às 5, o que você fez? What do you do from 5 to 10? E das 5 às 10, o que você fez? Make a record. Faça um inventário do seu tempo. Discover what you are doing with your time. Descubra como você está gastando o seu tempo. You may be shocked Talvez você vai ficar chocado. to find out how little time Descobrir quão pouco tempo the Lord occupies our hearts and our o Senhor thoughts. ocupou o seu coração e sua mente. All these other things. Todas essas outras And coisas. brothers and sisters, the thing we need to be concerned about Irmãos, nós precisamos nos preocupar com is isso. that these things get a hold of our life Essas coisas podem se apegar a nós de tal and maneira they control us. que podem nos controlar. I was in a meeting in New York a few weeks ago. Algumas semanas atrás eu estava numa reunião em Nova York. And the chairs were divided into two, one group here and one group over here. As cadeiras são divididas um grupo de lá e um outro grupo de cá. And this group of brothers and sisters was having the Lord's table. Então aquele grupo estava tendo a mesa do And I was Senhor. sitting over here, Eu estava sentado aqui. and in front of me were two young sisters, Na minha frente tinham duas jovens irmãs, 15, 16 years old. 15, 16 anos de idade. And the bread and the wine is being passed. E o pão e o vinho estavam sendo passados. You know what they've been doing for 30 minutes? Sabe por 30 minutos que elas estavam And fazendo? continue to do while they receive the bread and E the wine? continuaram a fazer, mesmo quando receberam o pão e o vinho? É isso. Yes. Laying themselves out. Ah, irmão, estava, I could not believe. não podia crer naquilo. But brothers and sisters, these kind of things. Esse tipo de coisa, Can you imagine você pode imaginar, being invited by the King of Kings ser convidado pelo rei to dos come and reis sit with him at his table, a vir e a sentar na mesa com ele, and you're playing with a cell phone? e você está jogando no celular? Oh, dear brothers and sisters. Olha, Now, maybe it won't be so bad for us, but there can be other things.
Talvez isso não seja tão mal para nós, mas pode haver outras coisas. When you're at the Lord's table, what's going on up here? Quando você está na mesa do Senhor, o que está passando aqui na sua cabeça? What's the thoughts that Que are pensamentos estão ocorrendo aqui? What's happening in your O que heart? está acontecendo no seu coração? Are you meeting with Him? Você está se encontrando com Ele? Or are you just there, Ou você está apenas lá, taking the bread and drinking the wine? comendo pão, bebendo do vinho, do cálice? Your heart and mind Mas is seu coração e sua mente está lá longe. brothers and sisters. Irmãos e irmãs, This is not the why our Lord designed this and created and instituted this time. o Senhor não quer que nós tratemos este tempo dessa maneira. So let's let the Holy Spirit Vamos permitir que o Espírito Santo deliver us from all idolatry. nos livre de toda idolatria. Ask Him to show you. Peça para Ele te He mostrar. knows. Ele sabe. We're probably blind to it Talvez nós estamos cegos. because we've been doing it so long and repeatedly Porque estamos fazendo essas coisas that we don't realize we're repetidamente. doing it. Por tanto tempo que não percebemos mais. But He Mas o knows. Senhor sabe. And out of His great love for Por us, causa do grande amor dele por nós, He will show. Ele nos mostrará. He'll reveal it to Ele nos us. revelará. If He does, Se Ele let's revelar, confess. vamos Let's confessar. ask Him to forgive us Peçamos Ele para nos and ask perdoar. Him to begin to teach us Peçamos Ele para nos the ensinar right way to meet with a our maneira Lord certa de nos encontrarmos com Ele na mesa dele. when we come to meet with Him at His table. Na mesa dele. Let's honor Him, my brothers. Vamos and sisters. honrá-lo, irmãos. Let's not dishonor Him Não vamos desonrá-lo, by treating Him in a way tratando-o de uma that maneira reveals that we don't believe who He que is. mostra que nós não cremos que Ele é o que Ele é. We have been invited Nós fomos convidados by Soberano, pelo soberano, the sovereign ruler of the o universe, soberano governador deste has universo. provided an Ele opportunity proveu uma for us to oportunidade come and sit with para Him, nós virmos e nos assentarmos com Ele invited to mesmo, the King's table. convidados para a mesa do rei. This needs to be a time that we sanctify. Precisa ser um tempo que nós o We make santifiquemos, it special. que nós o tornemos The place is especial. sanctified. O lugar é What we santificado. do is sanctified. fazemos Our também thoughts are Nossos sanctified. pensamentos são As best we santificados. can, we focus on the Lord E o Jesus melhor que Christ. pudermos, vamos colocar o foco no Senhor Jesus And Cristo let the Holy Spirit help e us pedir ao Espírito Santo to a nos have ajudar a time with Him a termos um tempo com Ele that is worthy of our que Lord. seja digno do Senhor. Ele Now, mesmo. there's one other thing that Paul mentions there. Há Let's uma look outra at it. coisa que Paulo menciona lá. 1 Coríntios 10. Verse 16. 1 Coríntios 10, Is not the versículo cup of 16. blessing which we bless a koinonia in the blood of Christ? Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão. A palavra comunhão aqui é koinonia que usou. Do sangue de Cristo. Is not the bread which we break a koinonia in the body of O Christ? pão que partimos não é a koinonia do corpo de Cristo. Now, why was Paul concerned about these believers going to idol temples? Por que Paulo estava preocupado desses crentes de Corinto irem em templos He pagãos? said the idols are nothing. Ele falou, o ídolo em si mesmo nada é. The offering is nothing. A oferta ao ídolo nada é. But what was he concerned about? Mas o que ele estava preocupado? What was he concerned O about? que preocupava Paulo? What was behind those O idols? que estava atrás dos ídolos? What was behind them? O que estava atrás dos ídolos? Hã? Demônios. The demons. Os demônios, irmãos. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, it was possible é possível for these people para este povo who aqui, went to idol temples que ia nos templos to de ídolos, experience demonic spirits in their lives. experimentar em suas vidas manifestações demoníacas. Going there and participating in E that participando opened lá, the door abrir a porta for these evil spirits to come and work in their para o lives. espírito maligno vir e agir na vida deles. Now, brothers and sisters, Irmãos e you irmãs, know that for hundreds of years vocês sabem que por there's centenas de been a anos controversy among us as God's people tem havido uma controvérsia no meio do povo de Deus about this matter of the Lord's table. acerca da mesa do Senhor. For instance, in the Catholic Church, Por exemplo, na igreja they católica, believe that the bread
becomes actually the body of the Lord Jesus Christ, Eles creem que o pão se torna literalmente o corpo do Senhor Jesus. and the wine becomes actually the blood of the Lord E o Jesus. vinho literalmente se transforma no sangue de Jesus. And then there are those who say, no, it's just a memory, a memorial. E alguns falam, não, é só uma memória. It's just a symbol. São And símbolos. there's apenas. there's no spiritual thing going on. Não tem nada espiritual ocorrendo ali, algo simbólico. Then why is Paul so concerned? Então por que Paulo estava tão preocupado? Because he wants them to understand. Porque Paulo queria que eles entendessem. What I think Paul is saying, O que eu creio que Paulo estava dizendo, when you eat that bread, quando você come aquele pão, there's a spiritual transaction. há uma transação espiritual. The Holy Spirit O Espírito Santo is at work. ele está If we trabalhando. receive in faith, Se nós recebemos not em just a fé, routine thing that you're doing, não apenas como algo rotineiro que fazemos, but in your heart you believe mas se no seu coração você crê that this is the body of Christ. que isto é o corpo de We're Cristo, having communion with the body of Christ. nós temos comunhão com o We corpo, have communion with the blood of Christ. temos comunhão com o sangue de Cristo. Now, brothers and sisters, Irmãos, let me irmãs, ask you, deixa eu te perguntar, how can you prove to me como é que você pode me provar that you were born again? que você nasceu de novo? How can you prove it to Como me? é que você vai me provar que nasceu de novo? Our brother Fabio has x-ray machines at the hospital. O Fábio tem máquinas de raio-x lá no hospital. If you go there and you say, Fabio, I want you to take an x-ray of me. Se você falar para o Fábio, eu quero que você tire I um want you raio-x to de mim. find God's life in me. Eu quero que você ache dentro de mim a vida de Deus. You think he'll find Você anything? acha que o Fábio vai achar? How can you going to prove it to Como me? é que você vai me provar então? Because it's something spiritual. Porque é algo espiritual. Well, brothers and Irmãos e sisters, irmãs, this matter of meeting with the Lord at his table essa questão de reunirmos com o Senhor na mesa dele is to be a spiritual experience. tem que ser uma It experiência means spiritual espiritual. people É um povo are espiritual meeting with their king, reunindo com o seu rei. and he is imparting something to us. E ele nos dá algo. We are fellowshipping, we are sharing. Nós estamos compartilhando algo com ele. Something of the Lord's life Nós estamos compartilhando algo da vida do Senhor when we take that bread. quando tomamos aquele Now, pão. I know a lot of God's people don't agree, Eu sei que muitos And if povos you de Deus don't não agree, concordam. E se that's você okay. não concorda, tá tudo bem. but I want to encourage you to consider. Mas eu quero te encorajar a pensar, Now, what a is considerar our responsibility? qual é a nossa responsabilidade. Well, one of the things we're responsible to do Uma das coisas que somos responsáveis por is fazermos exercise our faith. é exercitarmos a nossa fé. You know, without faith, Sem fé it's impossible to please é God. impossível agradar a Deus. Impossible. Impossível. So when we come to the Lord's table, Então quando nós nos achegamos na and mesa it do comes to the Senhor, time of eating the bread and drinking the e wine, chega a hora de tomar o pão e o vinho, are you doing this just because you've done it for 20 years? você está fazendo isso porque você tem feito por 20 anos? Is it just something else that you're doing with your life? É apenas algo mais que você está fazendo na sua vida? Or is it an act of faith? Ou é um ato de fé? Are you believing Você está that crendo when you receive that bread, que quando você recebe aquele pão, there's a spiritual transaction? há uma transação Something of espiritual. Christ is being given to me. Algo de Cristo está Getting nos inside sendo of me. dado, entrando dentro de nós. And when I drink the cup, Quando eu bebo do the cálice, same thing a mesma coisa can ocorre. happen. Oh, brothers and Oh, sisters, irmãos e irmãs, may the Lord help us. possa o Senhor nos ajudar. I know that you are considering this matter. I assume you're considering this matter of the Lord's table. E eu espero que vocês tenham estado a considerar essa questão da mesa do Senhor. My encouragement E to o meu you encorajamento é, is for you to become Bereans. tornem-se bereanos. Take what this book has to say. Veja o que esse livro tem para dizer. The Lord's table A mesa do Senhor, was instituted ela foi by instituída the Lord Jesus Christ pelo Senhor Jesus Cristo when he ate the last Passover meal with his quando disciples. ele comeu a última refeição pascal com seus discípulos. I think it might be a good idea Eu creio que seria uma boa ideia. if we begin back in Genesis. Se, In Exodus Acts 12. 12. Eu creio que seria bom se você voltasse em Êxodo 12 And let the Holy Spirit show us something about the Passover. e permitisse que o Espírito Santo te mostrasse algo sobre a Páscoa. Because it was during that eating that Porque foi Passover meal durante a Páscoa that o the Senhor Lord, tinha paz that the com Lord seus took some of the discípulos, bread que o Senhor tomou and o pão said, "This is my e body." falou, esse é o meu corpo. And he took a cup Aí tomou o and said, cálice. "This is a new covenant in my blood." Essa é a nova aliança no meu Well, sangue. start there. Começa lá. And then go to eat the three Gospels, Matthew, Mark, and Luke. Então depois disso, passe pelos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. In Matthew 26, Mateus 26,
In Mark 14 Marcos 14, and in Luke 22, Lucas 22. you can find Você vai achar a lá record um of registro that time when the Lord Jesus celebrated the Passover with his daquele disciples. tempo quando o Senhor celebrou a Páscoa com seus discípulos. Very interesting what Luke records for Muito us. interessante que Lucas Matthew registrou. and Mark doesn't record. Mateus e Marcos não registraram But you assim. remember what the Lord Jesus said to his Mas disciples? você lembra o que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos? Remember what he said? Você lembra o que ele falou? With great desire Com grande have desejo. I desired to eat this Eu tenho Passover. desejado ansiosamente comer. Oh, dear brothers and sisters, Eat water. eat this Passover. Yes. Com grande desejo. Eu tenho ansiado, esperado por esse momento ter essa refeição pascal com vocês. Let's spend some time considering. Vamos gastar um tempo What does it considerando. mean to him O que significa to para meet ele with us here? se encontrar Now we're conosco blessed aqui? beyond our ability to explain. Somos abençoados além do que podemos But what imaginar. about him? Mas com relação a Are we ele, interested in blessing him too? nós também queremos abençoá-lo, And giving him an opportunity to meet with us in a special way? dar a ele a oportunidade de nos encontrar conosco de uma maneira especial. Maybe this is something that's in his heart. Talvez é isso que está no coração dele. So my suggestion Minha is sugestão é, you read those passages. leia essas passagens. And then go to John 13. Então vai para João Now 13. John records things differently. João registra sob um ângulo diferente, But it's still the same event. mas é o mesmo evento. And see what John describes happened in that last Passover meal. E veja o que João registrou lá naquela última refeição pascal. Remember what our blessed Lord did? Você lembra o que o Senhor fez lá? You remember he took John off his 13. outer garment, Lembra? Ele se girded vestiu, himself with a tirou a towel, vestimenta de cima, took a ele basin pegou a full of toalha, water, uma bacia com água, and went around and washed the e ele feet foi e lavou os of those pés 12 dos disciples. 12 discípulos. Remember? Você lembra disso? Well, this gives us a picture of our blessed Lord Jesus Isso nos dá uma figura do nosso bendito Senhor Jesus, that we don't find in other que places. nós não encontramos nos outros evangelistas. You know, dear brothers and sisters, Sabe, irmãos, many artists have painted pictures about our Lord Jesus muitos artistas pintaram quadros do Senhor at different Jesus times in his life, sobre diferentes tempos na vida dele. but I've never seen a picture Mas eu nunca vi um of the quadro Lord Jesus washing the disciples' feet. do Senhor Jesus lavando os pés dos discípulos. Okay. Por quê? Okay, Por quê? brothers and sisters, Irmãos, it helps us understand isso nos ajuda a entender what is in our Lord's heart. o que estava no Why coração do did he Senhor. institute this table? Por que ele instituiu a mesa? So we could satisfy our soulish, religious flesh? Para que simplesmente possamos satisfazer a nossa alma e a nossa carne? Or can it be a time Ou para que seja realmente um tempo especial, we can have this encounter with onde our nós podemos ter esse encontro com Ele we mesmo, can meet with him? possamos encontrar com Ele mesmo. Oh, dear brothers Ó, and queridos sisters, irmãos, may the Lord help. ó Senhor nos ajudar. What our Lord wants is fellowship. O que o Senhor quer? Coinonia, He wants, comunhão. he wants us to share His life, Ele quer que nós compartilhemos a vida and dele He wants to share e ours. Ele compartilha a nossa com Ele. God is faithful, Paul says. Deus é fiel, Paulo. God is faithful, Deus é who has fiel, called us into the fellowship of His Son. que nos chamou à comunhão do seu Filho. This is part of what we're experiencing when we come to the Lord's Isso é table. parte do que experimentamos na mesa do It's Senhor. a time of fellowship, É um tempo de comunhão. where He's giving Himself to us, Ele dá-se a nós. and what are we doing? E o que nós fazemos? Hopefully we're giving ourselves to Him. Esperançosamente, também nós vamos There's nos this dar a Ele, wonderful spiritual experience a essa transação maravilhosa e espiritual. where we're sharing in common Nós compartilhamos em comum the life of our God. a vida do nosso Deus. Thanks for your patience. Obrigado pela sua paciência. Let's be encouraged. Sejamos And encorajados. let the Holy Spirit Permitir que o Espírito give us a Santo fuller understanding dê-nos um entendimento pleno of the reality of what happens when we meet with the da Lord. realidade do que ocorre quando nos reunimos com Ele na mesa dele. God bless you. Deus te abençoe.